abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo 4. Vamos observar juntos o que diz a poderosa palavra de Deus. Eu quero que você acalme o seu coração, que você acalme a sua alma, que você dobre-se diante do Senhor para uma das passagens mais extraordinárias do texto sagrado. Livro de João, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Um pouquinho adiante, meus queridos irmãos,
nós vamos ver que aqueles homens, eles creem em Jesus. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e com temor e tremor, eu te clamo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa os pecados da Tua igreja. Alarga, Senhor, os nossos corações, alarga, Senhor, a nossa mente, alarga, Senhor, o nosso ser, para que acolhamos a Tua palavra, para que sejamos boa terra. Espírito Santo de Deus, vem sobre nossas vidas. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Nós cremos no Senhor. Fala conosco, a começar falando comigo e com meus irmãos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Servindo como Jesus, um encontro extraordinariamente transformador. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viveu uma experiência transformadora? Teve algo na sua vida que revolucionou a sua história? Que você poderia dizer: minha vida até aqui foi desse jeito, mas a partir daqui foi outra coisa. Geralmente os pais dizem isso quando têm os seus filhos. Muitas vezes as pessoas dizem em função do casamento, outros em função, naturalmente, que deve ser da vida religiosa. Mas nós vemos aqui um coração aflito, uma terra seca, que foi regado pela graça do Salvador Jesus. 3 cenas. Uma cena é Jesus, outra cena é a mensagem de Jesus, e uma terceira cena é a resposta da mulher samaritana. Queridos irmãos, Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, e ele passa em um lugar insignificante chamado Samaria. Ele encontra, na cidade de Sicar, na região da Samaria, ele encontra uma mulher, para o contexto da época, insignificante, em um contexto de pobreza e em um contexto de miséria. E Jesus, estando num lugar insignificante, Sicar era chamada de cidade dos bêbados. A mulher com quem Jesus falou provavelmente era alguém, podia ser uma prostituta. Essa mulher estava indo pegar água meio-dia, provavelmente escondida das outras pessoas. Ninguém vai pegar água no meio-dia. Meio-dia é o horário do sol quente. Então ela estava na 6ª hora, que naquele contexto é meio-dia, provavelmente envergonhada por causa dos olhares críticos das pessoas. Um lugar insignificante. Uma pessoa para o contexto insignificante. Mas aonde Jesus está, Ele transforma todas as coisas. Queridos irmãos, e o que nós aprendemos nesse texto, sobre a forma que Jesus serviu aquela mulher, nós podemos começar dizendo uma palavra que chama-se desprendimento. Desprendimento é atitude de abnegação, de desapego, de abrir mão, de entregar. Abnegação e desprendimento é a atitude de abrir mão do egoísmo em detrimento da outra pessoa. Jesus saía da Judeia, ia para a Galileia, e tinha vários caminhos para chegar na Galileia, tinha pelo menos 3 caminhos. Jesus escolhe ir pela Samaria, mas os judeus não faziam isso.
Os judeus não tomavam aquele caminho, porque havia uma rixa, havia uma briga entre judeus e samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo misto, eram judeus que na época do exílio tinham se misturado, casado com pagãos. Eles tinham construído um templo próprio, eles tinham se tornado supersticiosos, eles tinham se tornado meio que pagãos também. Eles eram misturados, era uma religião híbrida. Eles não eram mais, como nós poderíamos dizer, judeu da gema. E os judeus tinham uma rixa profunda com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um judeu, não, naquela época, e até hoje alguns mais ortodoxos, eles não sentam numa cadeira comum. Sabe por quê? Porque eles têm medo que a pessoa que sentou anteriormente fosse impura, em pecado, e ele não quer se contaminar. Ele não cumprimenta qualquer judeu na rua, porque quando ele cumprimentava, ele estava dando honra, e ele não sabia se aquela pessoa merecia honra. Mas não era só isso. Jesus agora encontra uma mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos, os judeus têm rixa com os samaritanos, e Jesus é um homem, e ele está diante de uma mulher. Pois bem, um judeu ortodoxo daquela época, ele não falava com nenhuma mulher em público, nem mesmo com a sua esposa. Era proibido, era feio, porque a mulher estava em um contexto de extrema discriminação. Se o judeu não falava nem com a sua própria mulher em público, agora imagine com uma mulher samaritana. Agora imagine com uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o marido que ela tinha agora não era marido dela, era um amante. Essa mulher que estava se escondendo, indo pegar água ao meio-dia, com vergonha, ela não tinha servos, portanto ela é pobre, ela mesma vai pegar água, ela provavelmente não tinha filhos, e se tinha filhos, os filhos talvez tivessem abandonado ela. Então é uma mulher pobre, é uma mulher samaritana, é uma mulher discriminada, que vai pegar água escondido no horário mais quente, para que ninguém veja. É uma mulher que já estava talvez no 6º marido ou no 6º caso, provavelmente uma prostituta. Essa mulher vai pegar água escondida. As mulheres da cidade, quando viu ela aparecendo, pegavam no braço de seus maridos, talvez, escondendo, diz: lá vem ela, ela é perigosa, ela é perigosa. Queridos irmãos, Jesus abriu mão de muitas coisas para falar com essa mulher. Escute, Jesus abriu mão de muitas coisas para falar com essa mulher. Jesus, meus queridos irmãos, no capítulo 3, ele estava ensinando para Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um gênio. No capítulo 3, Jesus ensina para Nicodemos, na Judéia. E no capítulo seguinte, Jesus está abrindo mão de Nicodemos para ensinar para uma mulher samaritana. Jesus tinha público melhor, mas optou pela samaritana. Jesus abre mão de uma viagem tranquila, porque tinha 3 estradas entre a Judéia e a Galileia. Ele opta de ir pela estrada mais complicada. Ele abriu mão de uma viagem tranquila. Ele teria que explicar por que ele veio pela Samaria. Jesus poderia ser acusado de ter ficado impuro. Jesus poderia ser acusado, por exemplo, de não poder mais entrar no templo, porque ele passou e falou com pessoas pecadoras. Jesus abriu mão de uma viagem tranquila. Quando você vai viajar, você pergunta assim: qual é o caminho mais fácil? Não, qual é o mais fácil? Como é que eu chego melhor? Sabe quando você está num lugar que tem uma estrada complicada e diz: eu quero ir pela mais fácil, nem que seja mais longe. Jesus abriu mão de uma viagem tranquila. Mas não foi só isso. Jesus pegou todos os seus discípulos e disse o quê? Vá na cidade comprar comida. Jesus andava pelo menos com 12 discípulos. Precisava de 12 discípulos para comprar comida? Não. Jesus sabia que os discípulos iriam atrapalhar ele falar ao coração da samaritana. E ele diz: todo mundo vai. Mas eles eram os discípulos que davam assistência para Jesus. E ele disse: vai. Alguém deve ter questionado: mestre, não faz isso, mestre, deixa 2 contigo. Ele: vai, eu vou ficar sozinho. Porque Jesus tinha um alvo. Ele estava abrindo mão de tudo para falar com uma samaritana. Amém. Jesus, irmãos, abre mão do seu lugar de judeu. Eu sou judeu, ela é samaritana. Ele está dizendo: não importa, eu abro mão desse status. Ele é homem e ela é mulher, e ele diz: eu abro mão desse status.
ele vai pelo caminho mais complicado, pelo caminho mais polêmico, ele deixa um público mais seleto, como era Nicodemos no capítulo 3, ele abre mão da sua reputação de judeu, ele abre mão do seu status de mestre, de homem, mas ele não faz apenas isso, ele era um rabino, ele quebra todas as barreiras sociais. Jesus está abrindo mão de tudo para fazer uma única coisa: se encontrar com uma samaritana. Queridos irmãos, Jesus está atrás de uma vida, e quem sabe o valor de uma vida não se preocupa em abrir mão de qualquer coisa. Jesus está rompendo todas as barreiras, porque ele está afirmando que a vida é mais importante do que o resto. A vida é mais importante. Por isso que em Filipenses 2, 3, 8, a Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o que Jesus fez? Ele abriu mão. Ele disse: eu cedo, eu perco para essa samaritana ganhar. Como Jesus serviu? Jesus serviu perdendo. Jesus serviu abrindo mão. Jesus serviu colocando a sua reputação em jogo. Pastor Paulo Mazzoni conta uma experiência, que uma irmã da sua igreja, que tinha uma célula na sua casa, uma célula assim muito chique, num bairro muito chique, um dos melhores condomínios fechados de Belo Horizonte. E a irmã liga para o pastor e diz: pastor, eu quero falar com o senhor, eu não quero mais célula em minha casa. O pastor: meu Deus, roubaram essa irmã, fizeram alguma coisa, ofenderam ela, meu Deus, o que é que acontece? Uma célula nossa foi falar com a irmã, e a irmã, numa casa muito chique, disse: pastor, é o meu sofá. O que, irmã? É o sofá. Pastor, esse sofá é um sofá europeu, pastor. Esse tecido não se compra no Brasil, isso é um tecido importado. Pastor, no dia da célula, eu coloquei a Coca-Cola, pastor, na mesa, e eu disse: pessoal, por favor, ninguém toma Coca-Cola no sofá, pois o tecido é importado. Mas pastor, o senhor sabe que o povo não tem jeito. Um abençoado, enquanto eu tirei o olho, pegou o copo e colocou no sofá. E o outro veio e sentou de uma vez. Foi ele sentando e o Coca-Cola voando. A Coca-Cola, pastor, penetrou de imediato em todo o tecido. Pastor, pelo amor de Deus, eu já chamei especialista. O rapaz veio e disse: ó, minha senhora, eu sinto muito, se fosse outro refrigerante, talvez a senhora tivesse uma chance, mas Coca-Cola não dá certo. Pastor, eu não quero mais uma célula em minha casa. Pastor Paulo diz: irmã, quem não quer célula em sua casa sou eu. Porque para a irmã, o seu sofá é mais importante do que uma vida. Sou eu que não quero mais célula em sua casa. Jesus abriu mão. Se você quer servir a Deus, você tem que abrir mão. O William Tyndale foi um reformador inglês. Ele está lá entre o século XVI e o século XVII. Ele então descobre o texto sagrado, ele descobre a beleza que está no Evangelho, e ele começa agora a importar Bíblias para a Inglaterra em língua inglesa, que era para o povo inglês aprender sobre o texto sagrado, sobre a salvação, sobre a pessoa de Jesus. Os seus amigos chamam ele e dizem: William, você está louco? William, você está perdido? William, vão te matar. E o William disse: ué, mas por Jesus vale a pena morrer. Ele morreu, mas antes de morrer, ele contrabandeou milhares de Bíblias para a Inglaterra, e o Evangelho progrediu naquela cidade. O William Tyndale morreria de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde, ou de assassinato, ou de uma condenação, ou de morte natural. Mas quantas vidas ele não levou até o Salvador? Jesus, para se encontrar com uma samaritana, ele abriu mão. E eu queria perguntar: você tem feito a mesma coisa? Como você tem servido? O que é que você está deixando de lado? O que é que você está deixando para servir a Deus? O que é que você está abrindo mão? O que é que você tem feito pelo reino de Deus? Uma irmã da nossa igreja disse assim: irmã, vamos abrir uma célula na sua casa. Eu disse: ô pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada. Aí eu: amém, não quer abrir, nenhum problema.
Mas dali uns 4 meses, ela disse: pastor, tem uma coisa que eu queria até que o senhor orasse. Eu digo: pois não, irmã, eu quero fazer o curso de direito. Eu digo: direito, irmã? Direito, pastor, e tem a faculdade, abriu agora, uma bênção. Eu digo: e é? Ô irmã, quais são os dias de aula? Ah, pastor, todo dia, segunda a sexta. Que horário? De 7 às 10 da noite. É mesmo. Mas me diga uma coisa, dá só para ir para a aula, voltar, ou tem que estudar? Não, pastor, tem que passar umas 2 horas estudando, preparando, porque senão não passa. Quer dizer então que a irmã está me dizendo que todas as noites, de segunda a sexta, vai fazer direito, vai estudar mais umas 2 horas por dia, e a irmã está empolgada para fazer, mas quando foi para a célula, a irmã disse que não tem tempo. É isso mesmo? Aí ela parou. Eu disse: irmã, eu vou orar. E eu queria que a irmã orasse, mas eu posso te pedir uma gentileza? Se Deus responder que para a irmã não fazer direito, crie coragem e abra uma célula na sua casa. Pare de dar desculpa que não tem tempo. Abre mão, queridos. O evangelho chegou nessa cidade com gente abrindo mão, com gente cedendo, com gente se sacrificando pelo reino de Deus. O maior ganhador de almas da minha igreja é um homem semi-analfabeto que é cego, aposentado pelo INSS. A célula na casa dele reúne 30 a 40 pessoas. Sabe o que aconteceu agora? Nós recebemos uma doação de uma capela, e ele está dirigindo uma missão da nossa igreja. Um cego aposentado pelo INSS, semi-analfabeto, que não consegue ler a Bíblia, mas ele ouve o Espírito Santo falar com ele, e ele se rende ao Senhor. Sabe como é que ele reconhece as pessoas? Pela voz. Quando você fala, aí ele fica te ouvindo, e é fulano. E aí ele começa a falar do reino de Deus. Servir como Jesus é servir com desprendimento. Servir como Jesus é dar. Servir como Jesus é abrir mão. Servir como Jesus é lavar os pés. Servir como Jesus é aceitar perder. Servir como Jesus é abrir mão da posição. Servir como Jesus é desgastar-se. Servir como Jesus é servir a despeito de tudo. Kátia Politoski, uma missionária americana no Brasil, uma senhora de óculos fundo de garrafa. Alguém aqui conheceu ela? Ela rodou esse sertão. O templo da primeira igreja batista de Salgueiro, ela construiu para a primeira igreja batista uma casa pastoral. Eu fui ver o currículo dessa mulher. Ela é simplesmente doutora em botânica nos Estados Unidos. Aquela mulher tem vaga em qualquer universidade do mundo. Ela resolveu abrir mão de uma carreira universitária brilhante, com doutorado nos Estados Unidos, para vir para o sertão pernambucano e depois para o Pará. Enfrentou um câncer, abriu igreja em Verdejante, abriu igreja em Terra Nova, abriu igreja em Umães, fortaleceu vários trabalhos, revitalizou várias igrejas. Uma mulher que tinha tudo para brilhar, resolveu se esconder no sertão para que a luz de Cristo resplandecesse aos sertanejos. O que é que você tem aberto mão, meu querido? Será que não tem muita desculpa em nosso coração? Será que nós não temos? O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que ele julgava de muito importante, ele abriu mão por causa do evangelho e julgou como esterco. O que você tem dado? O que você tem doado? Como você tem servido? O que é que você está abrindo mão? Mas não é só isso. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que ele tinha um grande sonho. Hernandes Dias Lopes eu creio que o maior pregador do Brasil. E ele tinha um sonho na sua adolescência, que era fazer direito, se tornar advogado e político. Quando completou 18 anos, pegou lá o título de eleitor, se filiou a um partido político, assistia todos os comícios, só ia embora quando o último orador falava. Ele chegava antes de começar e só saía quando o último orador parava de falar. Mas um dia na igreja, um diácono olha para ele e diz assim: Hernandes, por que você não vai para o ministério? Aí ele disse: irmão, agora não, quando eu fizer minha faculdade de Direito, quando eu me candidatar, quando eu realizar meus sonhos, talvez.
Aí diz que aquele irmãozinho ousado colocou o dedo na cara dele e diz: você está querendo dar o resto para Deus, você quer dar a sobra para Deus, você quer dar o final da sua vida. Deus quer lhe usar hoje, Deus quer lhe usar agora, Deus quer usar o melhor do seu cérebro, Deus quer usar a sua juventude, Deus quer usar a sua boca e quer usar agora. O pastor Hernandes contou que aquela palavra foi como uma flecha, e pouco tempo depois ele estava entrando no seminário em Campinas, e Deus tem usado aquele homem em todo o Brasil. Mas um contraponto disso eu encontrei no Rio de Janeiro, um homem que eu chamava ele de Gogó de Ouro. Ele tem uma voz linda, irmão Maurício. O irmão Maurício tem uma voz belíssima. O irmão Maurício é taxista. E o irmão Maurício cantava e dizia: Maurício, que voz bela. Ele diz: ô pastor, eu tenho um grande arrependimento. Pastor, eu tenho uma grande tristeza. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de cantar, eu canto. Pastor, porque eu gastei a minha juventude cantando para Satanás. Eu gastei toda a minha juventude servindo ao inferno. Eu gastei toda a minha juventude cantando para Satanás. E agora no final da vida que eu tomei a consciência que Deus me quer servindo a Ele. Então toda a oportunidade que eu tenho, pastor, eu vou cantar. Mas eu guardo uma grande tristeza no meu coração. Servir a Deus é abrir mão, querido. Servir a Deus é se sacrificar. Servir a Deus é pegar a cruz. Evangelho tem que ser vivido de verdade. Evangelho tem que ser vivido de maneira caudalosa, de forma firme, constante e abundante no Senhor. Deus quer usar você, Deus quer levantar você, mas isso não acontecerá se você não abrir mão das coisas que são impedimento. Jesus serviu, veio até nós servindo e abrindo mão. E a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Deus nos deu de si mesmo. Deus nos deu o seu próprio Filho. O que é que você tem dado? O que é que você tem dado? Pastor Mauro, quando ele começou a me discipular, e aí eu soube que aqui em Serra tem faculdade de psicologia, e eu soube que o pastor Mauro fez metade do curso de psicologia. Eu disse: pastor Mauro, aproveita a oportunidade, vai fazer psicologia. E o pastor Mauro logo no começo me deu uma grande lição. Ele diz: Ailton, eu estou muito comprometido com aquilo que Deus tem falado ao meu coração, e eu não vou comprometer o que Deus tem falado ao meu coração por nada, porque eu não quero me desviar dos propósitos de Deus. Isso tem uns 5 anos atrás, na casa pastoral ali. E hoje os frutos aparecem, porque alguém resolveu se sacrificar pelo Senhor. A primeira igreja batista de Salgueiro foi evangelizada, sabe como? Com um pastor chamado pastor Cícero. Ele ia no domingo pregar na escola bíblica e pregava à noite, mas ele não queria voltar para Verdejante. Então ele pegava a sua família, ia para debaixo de uma ponte, para as crianças ficarem brincando embaixo da ponte, porque ele não tinha onde ficar. No final do dia, todo mundo sujo, voltava para a igreja, pregava e depois ia para Verdejante, porque não tinha dinheiro para ir e voltar. Sacrifício, abrir mão, aceitar, servir a Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 20 e 24, ele diz que ele nada tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Jesus abriu mão, mas Jesus fez mais do que isso. Jesus serviu aquela mulher com excelência e paciência. Repita comigo: excelência e paciência. Queridos irmãos, aquela mulher estava ferida, aquela mulher estava perdida, aquela mulher estava necessitada, aquela mulher estava machucada, aquela mulher estava desesperada. Tem muita gente aqui hoje que talvez está assim. Tem muita gente na sua família que talvez está assim e você nem sabe. Aquela mulher estava indo meio-dia se escondendo. Aquela mulher vivia envergonhada, com uma vida destruída, com uma vida ameaçada. Ela estava ferida economicamente,
pois ela não tem nenhum servo, nenhuma serra para pegar água, ela é muito pobre. Ela estava ferida moralmente, tinha tido 5 maridos e agora tinha um amante. Aquela mulher andava escondida, aquela mulher estava ferida etnicamente, era samaritana. Aquela mulher estava ferida emocionalmente, comendo migalhas que os homens a ofereciam. Era usada e jogada fora, usada e jogada fora. Aquela mulher estava perdida religiosamente, por isso que ela fica: Jesus, onde é que se deve adorar? É aqui em Gerizim, na Samaria, ou é lá em Jerusalém? Queridos irmãos, Jesus tem muita estratégia. Jesus serve a ela com muita excelência. Olha o que Jesus faz. Vamos passar pela Samaria. Pega os seus 12 discípulos e diz: eles vão atrapalhar, então vão para a cidade comprar comida. Jesus, portanto, chega à beira do poço e começa uma conversa despretensiosa. Parece que Jesus não está falando nada demais. Ele disse: dá-me de beber. E aí essa mulher está tão machucada, ela está tão ferida, que ela diz: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher? Só mulher não, sou mulher e mais, sou samaritana. Aquela mulher está tão acostumada a ser rejeitada que ela não aceita. Quando um judeu cumprimenta outro, esse judeu está honrando o outro. Jesus, portanto, está estrategicamente criando uma conversa para chegar ao que quer. Aí ele diz: mulher, se tu soubesse quem é esse que te pede água, tu não somente daria, mas tu pediria a água que ele tem para te dar. Ela disse: como? O poço é fundo, o senhor não tem como tirar? Olha, essa mulher está dando trabalho, está questionando Jesus. E Jesus o quê? Continua. Ele diz: mulher, tu está aqui diante de um poço, mas eu tenho uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Este poço tu tem que vir todo dia, mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Queridos irmãos, Jesus vai avançando, Jesus vai trabalhando o coração daquela mulher. À proporção que a conversa avança, a conversa vai ganhando uma nova dinâmica. Em outro momento, essa mulher começa a pensar sobre: olha, qual é o lugar ideal para se adorar? E Jesus diz: nem aqui, nem lá, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas antes disso, Jesus diz: vai e chama teu marido. Olha, Jesus sabia de tudo, é pura estratégia para ganhar. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tiveste 5 e o que agora tem não é teu. Jesus está arrumando uma conversa para trabalhar no coração dela, para se revelar para ela, para revelar que Ele é Senhor. Depois ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ora, primeiro ela não aceita conversar, depois ela diz assim: tu é profeta. E agora ela já está falando de Cristo. Quando Cristo vier, nos revelará tudo. Aí agora Jesus se revela: eu sou, eu que falo contigo. Jesus está servindo estrategicamente, Jesus está servindo delicadamente, Jesus está servindo de maneira bela. Isso revela o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Queridos irmãos, nós servimos a um Deus extraordinário. Nós servimos a um Deus que ama os pecadores. Jesus serve a Nicodemos, um doutor da lei, e Jesus serve a uma samaritana, pobre, provavelmente prostituta, com o mesmo amor, com a mesma empolgação, com a mesma dedicação e com a mesma excelência. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você está ouvindo isso? Excelência. Quando foi a última vez que você parou para fazer um curso, para servir melhor a Deus? Quando foi que você destinou 1 hora do seu tempo para estudar mais sobre a Bíblia Sagrada? Quando foi que você reservou na sua agenda um tempo para você ganhar pessoas para Jesus? Jesus sabia tudo daquela mulher e nem por isso deixou de servir com excelência.
Jesus sabia quem é aquela mulher, porque Jesus conhece a todos nós. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que você é pecador. Jesus sabe que eu sou pecador. Jesus sabe dos seus pecados mais ocultos. Jesus sabe dos meus pecados ocultos. Jesus sabe o que você sabe. Jesus sabe o que você não sabe. Você acha que conhece seu coração, mas só Deus conhece verdadeiramente o seu coração. E apesar de tudo que Ele sabe a meu e a seu respeito, Ele não deixa de nos visitar de maneira excelente. Jesus sabe quem você é. Você pode estar aqui se escondendo. Talvez você está envergonhado. Talvez você está como aquela mulher samaritana querendo se afastar de Jesus. Mas é Ele mesmo que diz: eu sei que você é. Eu sei dos seus pecados. Eu sei da sua culpa. Eu sei da sua dor. Eu sei das suas falhas. Mas mesmo assim eu vou te servir. Mesmo assim eu vou te abençoar. Jesus ama visitar os aflitos e os necessitados, porque Ele é Deus de excelência, Ele é Deus de cura, Ele é pomada, Ele é bálsamo, Ele é um Deus curador de vidas, Ele é um Deus restaurador, Ele não é poço com água parada, Ele é fonte de água viva a fluir para a eternidade. Jesus ama transformar vidas destruídas para a glória do nome dEle. Jesus está diante de um povo inimigo e está servindo com excelência. Você tem que servir a Deus com excelência. Apesar, meus irmãos, de todo questionamento, a mulher questiona o motivo do pedido de água. Depois ela duvida da promessa de água viva. Depois ela quer essa água, mas ela pensa apenas na água física e não na água espiritual. Depois ela vê Jesus só como um profeta. Depois ela está querendo saber de Jesus onde se deveria adorar. Só no final que ela vai entender que ela está diante do Messias. E Jesus teve paciência. Quem quer servir como Jesus tem que servir com excelência, mas tem que servir com paciência, porque as pessoas estão feridas e destruídas. Irmãos, a Bíblia disse que o mundo jaz do maligno. Deixa eu lhe contar algumas histórias que eu ouvi. Eu atendi uma jovem, muito jovem, menos de 30 anos, e ela disse que aos 14 anos ela tinha anotado no seu caderno 54 namorados até os 14 anos. Quando ela me procurou com menos de 30 anos, ela tem relacionamento com 4 homens ao mesmo tempo. Atendi outra jovem, que ela, conversando com ela, eu perguntei para ela: quantos abortos você fez? Ela disse: 8, 9, perdi as contas. Assim, com a naturalidade, tenho conversado com pessoas, tenho ouvido falar de histórias, de pessoas que têm relacionamento com animais. O mundo jaz do maligno, e ou a igreja se levanta para servir com excelência e servir com paciência, pregando o evangelho da restauração, tendo calma, dobrando o joelho e clamando pela transformação que só pode vir do céu, ou não lograremos êxito. A igreja evangélica, ou ela se torna uma agência missionária, ou se torna um campo missionário. Ou ela prega, ou precisa que a ela seja pregado. Abra a sua voz, sirva como Jesus serviu, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, servindo a Deus com excelência, servindo a Deus com paciência, porque caminhar com gente dá trabalho. Quem cuida de depressivo fica depressivo. Fica ou não fica? Fica. Quem cuida de gente agoniada do juízo fica agoniado também, não fica não? Pega um vascaíno aí, não é campeão há mais de 50 anos, fica nervoso com ele. Fica. Cuidar de gente dá trabalho. E sabe por quê? Olhe para cá. Sabe por que é tão difícil cuidar de pessoas às vezes? Porque nós estamos servindo as pessoas pensando apenas nas pessoas. Mas quando você serve as pessoas, você está servindo ao Deus que lhe alistou. Queridos irmãos, essa mulher, até então ela está envergonhada, moralmente acabada, rejeitada, mas acontece algo extraordinário, e o que acontece com ela é restauração. Repita comigo: restauração. Diante de tamanha abnegação de Jesus, diante de tamanho amor,
diante de tamanha dedicação, de tamanha humildade, de tamanho investimento, de tamanha excelência, de tamanha demonstração, de preocupação, o resultado não é outro senão restauração. Essa mulher agora larga o cântaro. O texto diz que ela larga o cântaro. O cântaro é uma espécie de um pote que ela usava para pegar água lá embaixo. O que é que Jesus pediu para ela? Água. Ela deu água? Não, porque o que importava não era água. Ela larga o cântaro, volta para a cidade e ela procura quem? Os homens da cidade. Claro, ela se relacionava com os homens. E ela começa a dizer: eu vi o Cristo. Alguém deve ter dito: ela está louca. Mas ela fala de maneira tão veemente, de maneira tão extraordinária, que ela atrai a atenção de muitas pessoas. Algo aconteceu. Aquela mulher que antes vivia uma vida de vergonha, Deus agora está transformando a história dela. Ela passa da vergonha à honra. Ela passa do esconderijo ao ambiente público. Aquela mulher que antes vivia escondida, Deus agora está honrando ela. Quando Deus restaura uma vida, Deus honra esta vida no lugar que ela era desonrada. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que agora honra aonde ela era explorada. Deus levanta aonde ela estava caída. Deus tira ela da vergonha para o testemunho, porque o nosso Deus transforma passado de escravidão em testemunho para a glória do nome dele. O texto diz que muitos homens daquela cidade vêm até Jesus e agora olham e dizem: nós cremos em Jesus, não pelo que tu falastes, mas nós cremos pelo que nós temos agora visto. Aquela mulher se torna uma pregadora. Ela passa de pecadora a pregadora. Ela passa de envergonhada a honrada. Ela foi transformada pela mensagem do Salvador, que abriu mão, que serviu com excelência e teve paciência para caminhar com ela. Você tem tido paciência para ganhar sua família para Jesus? Você tem tido paciência para ganhar sua esposa? Você tem tido paciência para ganhar o seu vizinho, a sua vizinha? Você tem tido paciência para servir com excelência? Você tem tido amor pela obra e pelo reino de Deus? Mas pastor, eu sou tão pequeno. Pastor, eu sou tão fraco. Deus ama. Deus se alegra em usar os fracos. A Bíblia diz que Jeremias, quando o Senhor chamou ele para a obra, ele diz: eu não passo de uma criança. E o Senhor disse: não fales tal coisa. Antes do ventre da tua mãe, eu já te consagrei por profeta às nações. Tu acha que é uma criança? Pois tu já é profeta meu antes de nascer. Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor com a tenaz purifica a sua boca. E ele ouve uma voz que diz: quem irá por nós? A quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés, quando está sendo chamado por Deus para libertar o povo de Israel, o povo do Egito, ele diz: Senhor, manda outro, eu sou pesado de língua. E o Senhor diz: é você mesmo que eu vou usar, Moisés. Neemias, quando é chamado por Deus, ele é um copeiro que se torna engenheiro para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus, quando chama Gideão, ele diz: eu sou o menor da minha casa e o meu pai é o menor da casa dele. E Deus usa Gideão para a glória do nome dele. Não há ninguém pequeno que, se for cheio do Espírito Santo, não faça grandes coisas para o Senhor, porque quem faz grandes coisas não é você, é o Deus que habita em você. Deus usou uma prostituta, Deus usou uma pessoa envergonhada, Deus usou uma pessoa de má reputação, e ela se tornou uma pregadora para a glória de Deus. Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer nos usar em Salgueiro, em Serra Talhada e no sertão. Basta você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Queridos irmãos, dizem que
Lá pelo século XIX, a forma que você tinha de atravessar o Atlântico era por navio. E um homem muito pobre sai da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, compra a passagem, ele e seu filho. Primeiro dia de viagem, longos dias de viagem. Primeiro dia de viagem, bom. Ele tinha levado dali uma pouca comida, comeu. Segundo dia de viagem, todo mundo subia para o restaurante e ele não tinha dinheiro. Terceiro dia ele passa fome, o filho passa fome, ele diz: filho, nós não pagamos comida, nós não temos direito ao restaurante, mas faz assim, vai você bem escondidinho e você pega duas coisas, pão e água para a gente. Tu vai, agora vamos fazer uma operação de guerra, eu vou piscar de um lado, tu vai. E ali ficava o pai durante umas 2 horas, equilibrando para onde o filho ia, pegava pão e água e trazia. Para uma criança, não vão repreender uma criança pegar pão e água. E assim eles passaram a viagem de dias, comendo pão e água. No último dia, da hora de sair do navio, o capitão, quando vai despedir das pessoas, olha para ele e diz: interessante, eu não lembro do Senhor. Todos os dias, na hora da refeição, eu faço questão de ficar com os tripulantes e ficar com os passageiros para conhecer, para conversar, para tranquilizar, para que eles vejam que eu estou calmo e que está tudo bem na viagem, e eu não lembro do Senhor. Eu não lembro do Senhor no restaurante. Ele diz: sabe de uma coisa, capitão? É porque eu não tinha dinheiro para ir para o restaurante, por isso que eu não podia aparecer por lá. Aí o capitão diz: meu filho, quando você comprou a passagem, a comida estava inclusa. Você passou toda a viagem passando fome, enquanto você poderia ter comido, ter se abastado a você e a seu filho. Muitas vezes nós temos uma vida com Deus assim, queridos. Deus é um Deus que nos dá vida e vida abundante. Deus é um Deus que tem o seu Santo Espírito para usar os seus servos. Deus é um Deus que quer dar uma vida maiúscula espiritual. Deus quer lhe dar a visão do reino de Deus. Deus quer lhe entregar filhos espirituais. Deus quer lhe levantar como profeta. Deus quer lhe levantar como servo. Deus quer lhe levantar como coluna. Deus quer honrar você justamente naquela área que você foi desonrado. Deus quer transformar a sua história de vergonha numa história de alegria, de testemunho, de exemplo, de salvação de muitas vidas. Mas às vezes ficamos mendigando, ao invés de crer naquilo que o nosso Salvador ganhou para nós na cruz do Calvário. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo de fé. Você precisa pedir a Deus para ter coragem de deixar o cântaro. Você precisa deixar para trás aquilo que lhe impede de ser uma testemunha eficaz do reino de Deus. A vida daquela mulher foi impactada e uma fonte de água viva jorra dentro dela o resto da sua vida. Essa mesma fonte está aqui hoje. Essa mesma fonte provém da mesma origem, que é o nosso Deus, porque Jesus disse que Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva, Ele é o nosso Senhor. Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Vamos pedir que Ele nos visite, que Ele nos encha do seu Santo Espírito e que Ele derrame graça sobre nossas vidas, que Ele nos use para a glória do nome dEle e que essa cidade seja impactada por causa das vidas que servem ao Senhor. Se você quiser falar com Deus, se colocar diante do Senhor e pedir que Ele lhe visite, que Ele derrame graça, que Ele derrame favor sobre a sua vida, enquanto os irmãos executam uma canção, eu quero desafiar você. Você que sente que Deus está lhe chamando para servir a Ele de maneira mais extraordinária, se coloque de pé para a gente orar pela sua vida. Se você entende que tem vivido uma vida apequenada, se você entende que tem vivido uma vida que não está diante dos propósitos de Deus como Deus quer, e se você quiser dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, transforma a minha vida, muda o meu coração, muda a minha alma, me usa, Senhor. Não quero ter uma vida espiritual mendigando, mas eu quero ter uma vida espiritual plena, abundante, transformadora, regeneradora, para a glória do teu nome. Se você quer dizer isso para o Senhor, fale com o Senhor, abra a sua boca, abra o seu coração, porque virá o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o tempo é hoje, é agora, é nesse minuto, é em Serra Talhada, é na primeira igreja batista de Serra Talhada, é no seu coração, é na sua alma.
Fale com o Senhor, abra o seu coração, estenda a sua voz, largue o cântaro, anuncie a vitória do Senhor na sua vida e uma vida caudalosa no Senhor. Falemos com o Senhor. Deus bendito, fala ao coração de meus irmãos, fala ao coração de minhas irmãs, fala ao meu coração. Senhor, nós queremos te servir, nós queremos te servir em espírito e em verdade. Nós queremos te servir, ó Deus, de uma forma regeneradora. E o Senhor transformou a vida daquela mulher samaritana. Transforma vidas nesta noite, transforma a minha vida, transforma a vida de meus irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor, queridos.